Eclesiastes nos diz que não há limites para escrever livros. E realmente, se olhar em volta, você vai perceber que a gente está cercado por uma enorme produção bibliográfica de diversos temas, diversos assuntos, diversos autores. Então, nesse universo literário, é sempre bom a gente contar com algumas indicações sobre livros para ler. E claro que existe aqui no YouTube vários canais sobre isso. Eu vou deixar recomendados alguns canais na descrição desse vídeo que eu gosto bastante. Sugiro que você vá assistir também. Mas eu queria aqui contribuir para essas indicações. Então, nesse vídeo, pequeno vídeo, eu vou indicar para vocês 3 livros que eu acho essenciais na área de espiritualidade, para nos ajudar a pensar ou repensar a nossa espiritualidade. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo ou nova aqui, por favor, se inscreva, dê o like se você estiver gostando do vídeo e compartilhe o conteúdo, isso ajuda bastante. Pois bem, gente, livros para indicar. E aqui eu queria fazer o seguinte, na verdade esse vídeo aqui será o início de uma série, uma pequena série talvez, na qual eu vou indicar livros de gêneros diferentes e de áreas diferentes. Então a gente vai começar aqui com a área de espiritualidade, vinculada à teologia, mas também aqui teremos indicações de outras áreas, de outros livros, de outros gêneros, tá bom? Aliás, já temos aqui no canal alguns vídeos assim. Procure aqui, nós temos indicações de livros infantos juvenis, livros de suspense, de terror, enfim. Já temos algumas referências aqui para apresentar para vocês, para que vocês possam buscar essa literatura. Mas hoje aqui o tema é espiritualidade. E claro, aqui eu estou partindo dessa perspectiva de espiritualidade cristã. Então, antes de a gente começar aqui a indicar os livros, é preciso pensar o que é espiritualidade. Eu primeiro vou dizer o que não é espiritualidade. Então, em primeiro lugar, a espiritualidade não é fazer coisas, entre aspas, espirituais, como ir à igreja, ler a Bíblia, orar. É claro que essas coisas também fazem parte. Mas quando a gente pensa assim que ser espiritual é fazer essas coisas, a gente acaba associando e restringindo o termo apenas a essas coisas. E aí o que acontece em termos práticos? É que a gente cria um dualismo entre a vida na igreja e a vida fora da igreja. Então, na igreja nós somos pessoas espirituais, fazemos coisas espirituais. Mas fora dela, no mundo, na existência cotidiana, a gente não se importa tanto com isso. E, na verdade, não é assim que funciona. Na lógica da fé judaico-cristã, nós somos pessoas integradas, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito no único ser, não dá para dividir. Então, nesse sentido, essa espiritualidade que estamos professando, ela precisa também se vincular a todas as áreas da vida. Então, por isso que Paulo vai dizer que seja comer, seja beber, qualquer outra coisa que vocês façam, façam para a glória de Deus. Ou seja, de uma maneira, tragam esse universo sagrado, né, do espaço religioso, também para as outras áreas da vida. Por quê? Porque toda a vida é sagrada em termos de Novo Testamento, em termos da fé cristã. Ok? Dito isso, eu queria indicar aqui para vocês 3 obras, então, que nos ajudam a repensar essa espiritualidade cristã. A primeira obra que eu indico para vocês é de um autor que, vez ou outra, mencionado aqui no canal, é do José Maria Castillo. E o livro é esse aqui, Deus e Nossa Felicidade, da editora Loyola. Esse livro aqui é muito bom, já li várias vezes esse livro e não me canso de ler. Ele trabalha a questão, primeiro, claro, de pensar que Deus não é um rival da nossa felicidade humana. Pelo contrário, Deus é companheiro na jornada. E aqui, dentre tantas coisas que ele propõe, ele fala sobre a necessidade de nós entendermos que Deus se revela no humano. Ou seja, a perspectiva do cristianismo é afirmar que a encarnação é Deus fazendo-se pessoa de fato, pessoa ser humano, né? Vivendo a nossa vida, vivendo o nosso cotidiano. Então, nesse sentido, ele diz, Deus se humaniza em Jesus. Então, Jesus é a humanização de Deus. Aliás, esse é outro título do Castillo que também vale a pena ler. Mas nesse livro aqui ele aborda uma questão importante. Ele faz uma distinção entre 2 frases. Para ele, é importante distinguir entre Jesus é Deus, que nós afirmamos com muita frequência nas igrejas, e não está errado nisso, na fé cristã afirma isso de fato, mas para ele é preciso inverter a ordem. E por quê? Ele argumenta o seguinte, quando a gente fala Jesus é Deus, Deus, nessa frase, é a qualidade de Jesus. Okay? Nós estamos afirmando que Jesus é o sujeito da frase, e esse predicativo do sujeito, essa qualidade, é que ele é Deus. Mas essa frase teria sentido, diz o Castillo, se nós soubéssemos quem é Deus. Mas como nós não sabemos quem é Deus, afinal de contas o Evangelho Joanino fala isso com toda clareza, ninguém conhece a Deus. Quem revelou Deus a nós é Jesus. Então Castillo diz o seguinte, é preciso inverter essa frase e dizer também que Deus é Jesus. Aí você tem uma chave hermenêutica muito importante, porque perceba, Deus é o sujeito da frase e a qualidade desse Deus é Jesus. Em outras palavras, como ele mesmo diz,
olhar para Jesus é perceber como Deus é, como Deus age, como Deus se relaciona com o mundo e assim por diante. Nós estamos muito distantes aqui da teologia joanina, né, que fala, né, com todas as letras, que quem olha para Jesus olha para o Pai. É a famosa conversa lá de Jesus com Filipe, né? Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz: mas Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês não conhecem o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então essa afirmação é central para o cristianismo e esse livro aqui traz isso à tona. E ele faz, então, uma relação dessa lógica com a perspectiva religiosa dos fariseus. Então ele diz aqui no capítulo do livro, que aliás é intitulado Matar o Fariseu, ele diz que nós precisamos matar o fariseu, mas pensando que você acha que ele está advogando violência contra os outros, ele diz que esse fariseu está em nós. Nós é que muitas vezes lemos a vida e também os outros a partir dessa lógica farisaica, orgulhosa, hipócrita e muito distante de Jesus. Então é um livro fantástico, eu recomendo muito essa obra aqui, ajuda bastante a pensar a sua teologia, a sua espiritualidade, a sua relação com Deus e também com os outros. Então fica a indicação, em primeiro lugar, José Maria Castilho, Deus e Nossa Felicidade. Segundo lugar, ainda dando continuidade aqui a essa imagem de Deus que é construída, né? Porque, como Castilho diz, às vezes nós construímos imagens de Deus que são muito tortas. E essas imagens tortas de Deus acabam gerando para a gente um pesar muito grande, uma opressão muito grande. Então nós temos aqui uma segunda indicação, que é o livro do Papa Francisco, chamado O Nome de Deus é Misericórdia. Na verdade, é uma entrevista que ele faz, uma conversa que ele faz com Andrea Tornielli, tá vendo? Da editora Planeta, que é essa edição. E é sensacional esse livro. Esse livro aqui é maravilhoso, vale muito a pena. Inclusive, aqui na contracapa tem uma frase que caracteriza bem o livro. Ele diz assim: a igreja não está no mundo para condenar, mas para promover um encontro com aquele amor visceral que é a misericórdia de Deus. Para isso aconteça, é necessário sair das igrejas e das paróquias, sair e ir à procura das pessoas onde elas se encontram, onde sofrem, onde esperam. Então, essa obra aqui, esse texto que eu acabei de mencionar, é muito bom e é bem central ao cristianismo, tá? Então, esse livro aqui é maravilhoso. E é um livro em forma de entrevista, então é um diálogo, é uma conversa. Então, nesse sentido, ele é muito agradável de ler. As perguntas aqui são muito claras também. Como disse Andrea Tornielli, ele apresenta perguntas muito pertinentes ao Papa Francisco. E as respostas do Papa, por sua vez, são incríveis, muito bem apresentadas. Ele vai lembrando, então, essa perspectiva. Se a gente olha para os evangelhos, nós encontramos um Deus que é misericórdia. Não é um Deus irado contra nós, não é um Deus juiz pronto a nos julgar, mas é um Deus misericordioso. Então, nesse sentido, diz o Papa, etimologicamente, misericórdia significa abrir o coração miserável. E vamos logo ao Senhor. Misericórdia é a atitude divina que abraça. É o doar-se de Deus que acolhe, que se dedica a perdoar. Jesus disse que não veio para os justos, mas para os pecadores. Não veio para os sadios, que não precisam de médico, mas para os doentes. Por isso pode-se dizer que a misericórdia é a carteira de identidade de nosso Deus. Deus de misericórdia, Deus misericordioso. Para mim, esta é de fato a carteira de identidade de nosso Deus. Carteira de identidade de Deus, ou seja, a forma como Deus se auto-identifica, um Deus de misericórdia. É uma pergunta interessante que o Andrea Tornielli apresenta ao Papa, nesse capítulo aqui, pastores, não doutores da lei, na qual ela pergunta o seguinte: poderá haver oposição entre a verdade e a misericórdia, ou entre a doutrina e a misericórdia? E aí perceba que o que está sendo perguntado é uma oposição. De um lado tem a misericórdia, do outro a doutrina. Então ele está tentando encontrar uma relação entre os dois. E a resposta do Papa Francisco é sensacional. Ele diz assim: responda assim, a misericórdia é verdadeira, é o primeiro atributo de Deus. Depois, podem-se fazer reflexões teológicas sobre doutrina e misericórdia, mas sem esquecer que a misericórdia é doutrina. Ou seja, a misericórdia não é uma afirmação desvinculada da realidade da própria teologia. Ao contrário, ela é o que sustenta a teologia. A misericórdia é doutrina. Enfim, uma obra incrível, eu recomendo muito esse livro aqui. O Nome de Deus é Misericórdia, Papa Francisco, nossa segunda indicação. A terceira indicação desse vídeo tem a ver com uma falsa compreensão do que é espiritualidade. Porque para muita gente, ser espiritual é, como disse antes, estar vinculado ao espaço da igreja ou fazendo atitudes chamadas sagradas, né, como orar, ir à vigília, ou, enfim, jejuar, ler a Bíblia. E certamente não há problema nessas atitudes, tá? Elas não são um problema em si. Elas se tornam um problema quando se percebe que a elas é dado um lugar de primazia em detrimento das outras atividades do dia a dia.
Então, nesse sentido, muitas vezes, a nossa espiritualidade nos afasta da vida, da existência. Mas a lógica do cristianismo é muito cristalina. Essa espiritualidade cristã, ela se concretiza na ação em favor de pessoas. É como Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então, nesse sentido, é preciso que essa fé se concretize na existência a partir da prática, a partir do cuidado, do acolhimento, a partir de dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, como fala Jesus lá no Evangelho. E neste sentido, eu queria indicar para vocês com muita veemência aqui um livro sensacional de um frei católico chamado Carlos Mestres, que é esse aqui, 6 Dias nos Porões da Humanidade. Carlos Mestres, editora Vozes. Esse livro aqui é maravilhoso, é um livro antigo já, mas é sensacional. É um livro em que o Carlos Mestres escreve uma espécie de diário, no qual ele está lá numa comunidade, né, de areia seca, no interior, entre o Ceará e o Piauí, e nessa comunidade ele enxerga os dramas humanos, ele enxerga a pobreza, a fome, ele enxerga a morte de perto, e aí ele se questiona que tipo de evangelização deve ser feita num espaço como esse. Claro, ele não está sozinho, ele está junto com outras pessoas, né? E aí eles fazem reuniões para pensar sobre o que estavam vendo, e eles chegam a algumas conclusões. Não dá para você ir para um espaço desse com um manual de como evangelizar já pronto, né? Porque não cabe, não funciona. É preciso ouvir as dores do povo, das pessoas. É preciso tocar o pé no chão mesmo da existência. Então aqui o Carlos Mestres está visitando pessoas que perderam vários filhos, está visitando gente que está sofrendo, gente que não tem conhecimento sobre medicina, sobre saúde. É uma situação muito catastrófica, onde o Estado não se faz presente, então há aqui a ausência de muita coisa. Eu costumo falar aos alunos que quem deseja seguir Ministério Pastoral ou missões, enfim, viver a vida do Evangelho de fato, concretizando-se na existência, precisa ler esta obra aqui. É um testemunho de vida e de fé numa situação extremamente catastrófica, como disse, muito problemática, de crise aguda, de crise tremenda, e aí, diante disso, se perguntar sobre a esperança do Evangelho. É um livro que vale a pena ler, meditar, reler em cada momento. Então fica aqui nossa terceira indicação do Carlos Mestres. Muito bom esse livro aqui, em todos os sentidos, e também porque ele é extremamente incômodo. Então, fica a indicação para vocês. Bom, é isso, gente. 3 indicações aqui sobre espiritualidade, né, concreta, como vocês viram, para repensar a imagem de Deus, para repensar a nossa prática na existência. E eu queria fazer um desafio para vocês. Coloca aqui embaixo nos comentários, primeiro, se vocês já leram esses livros, o que vocês acham, né, se vocês gostariam de ler, então, assim que lerem, coloque os comentários aqui também. E também se vocês têm indicações de temas, né, dentro da teologia, por exemplo, então teologia bíblica, teologia exegética, teologia e história, enfim, para indicar aqui para que a gente possa fazer outras listas como essa, tá bom? Pretendo que isso aqui seja uma pequena playlist do canal abordando essas indicações de literatura, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Claro, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Abraços e até o próximo vídeo.